profissão, de trabalho. Decisões na vida profissional exigem reflexão, planejamento e coragem. A gente vai assistir agora uma reportagem com muitas histórias de pessoas lá de Blumenau que mudaram os planos e seguiram em uma nova carreira. Vanessa era farmacêutica e virou administradora de empresas. Carlo vivia defendendo causas empresariais e criminais e hoje produz cerveja. Já Irene largou o serviço social para cuidar da empresa do marido, enquanto Ulisses deixou a vida de executivo para ser dono de restaurante. Estes personagens mudaram completamente de carreira e fazem parte de um grupo que está alterando radicalmente os rumos da vida em busca da realização. Pensa nisso tudo, você estar realizado com o que faz. Que era importante para mim como profissional, mas também era importante financeiramente para minha família. E acabou tomando uma proporção maior na minha vida. Eu resolvi encarar isso como um negócio realmente. O maior tempo produtivo é determinante para os profissionais encontrarem mais oportunidades para atuar em diferentes setores e fazer a mudança. Isso porque o brasileiro está trabalhando mais tempo. Os dados do Ministério do Trabalho indicam que em 1998 a idade média para aposentadoria era de 49 anos. 18 anos depois, homens e mulheres das áreas urbanas e rurais param de trabalhar lá pelos 54 anos. A Vanessa não demorou muito para mudar de ideia e a transição aconteceu bem cedo. Aos 20 anos estava formada e trabalhando numa farmácia, mas sem encanto, sem paixão. Aos 23, resolveu ajudar o pai nos negócios da família e dividir a rotina entre o balcão de remédios e o estabelecimento turístico. Aos 27, depois de vários cursos e especializações, está aqui e já tem argumentos suficientes para defender a escolha da nova carreira. Na oportunidade de estar trabalhando numa empresa familiar, às vezes o puxão de orelha, ele dura uma semana, dia e noite. Porque fica mágoa, a gente convive juntos, mas magoados e tudo mais, mas que esse puxão de orelha foi um puxão para meu crescimento profissional, mas também para o meu crescimento pessoal. O Carlo mudou radicalmente, mas levou anos. O advogado especialista em empresas e crimes levou 15 anos para largar o terno e a gravata. Em 2008, o momento de relax de trabalho era fazer cerveja. Em 2014, o hobby virou profissão. Olha, veio de uma paixão que eu já tinha por cerveja artesanal, depois cerveja caseira, feita em casa, em panelinha. Isso foi crescendo, foi tomando corpo. Comecei a ensinar outras pessoas a fazer cerveja em casa. Amadurecer a ideia impulsionou e reposicionou a carreira do Ulisses. Formado em Direito, passou anos analisando contratos de licenciamento de marcas. Depois, gerenciou a própria agência de viagens e até que, há 2 anos, um amigo que conhecia esse espírito aventureiro do Ulisses ofereceu sociedade num restaurante dentro do Parque Vila Germânica. É lá que encontra hoje os motivos da realização profissional, trabalhando 16 horas por dia. O que a gente mais sente é o tempo empregado do trabalho. Hoje a minha rotina, ela começa às 9 da manhã e vai pelo menos até 1h da manhã, todos os dias da semana, todos os dias do ano. A Irene resolveu largar a carreira de 12 anos no serviço social para unir com o marido as vidas profissionais. Primeiro tirou 6 meses de licença do emprego no poder público para ajudar na administração da empresa. Este tempo foi estendido para 2 anos e quando acabaram todas as alternativas de dispensa do trabalho, foi ficando até hoje. O desafio foi aprender coisas novas, aprender outras áreas, a conhecer, a dominar a legislação trabalhista no Brasil, que ela é bem complexa. Numa rotina de 14 horas, organiza todo o setor burocrático da empresa de TI e aproveita os aprendizados da assistência social na vida de diretora administrativa. O melhor do serviço social eu trouxe para cá foi a parte de como se relacionar com as pessoas e como você trabalhar o conflito interno entre as pessoas. Mas nem sempre essa mudança de planos é tranquila. Foi complicado porque assim, a gente investe tempo, investe dinheiro na formação acadêmica, né? E aí tu vê que isso não é que não valeu a pena, mas que isso não vai ser utilizado no dia a dia. Isso porque a Vanessa é daquelas pessoas que integram na força de trabalho hoje uma maior necessidade de encontrar satisfação no emprego. E mais que isso, há um desejo de fazer algo que traga felicidade. Tem que encarar o sonho, né?
com bastante entusiasmo, mas também com um pouco de pé no chão. Essas pessoas conseguiram enfrentar as inseguranças e o medo para mudar radicalmente de área de atuação profissional. E para falar sobre os desafios que todos nós enfrentamos na vida profissional, eu converso agora com a coach e especialista em carreira, Cibele Sanches, que veio de Blumenau para dar dicas sobre o assunto. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Não é nenhum pecado querer mudar de área depois de uma década, 2 décadas numa profissão, né? De forma alguma, né? Quando a gente trabalha sobre carreira, existem alguns conceitos que são bons da gente poder clarificar. E uma coisa que eu sempre trabalho com os meus clientes é a diferença de carreira interna e carreira externa. A carreira externa é isso que reflete na nossa carteira de trabalho, por exemplo, ou no nosso currículo, que são as sucessões de cargos, né? Comecei com tal cargo, depois fui para tal cargo e assim vai. E a carreira interna, ela é vinculada às nossas motivações, né? Então, o que acontece? Aquilo que dá satisfação, que dá sentido para a nossa realização, né? E muitas vezes a gente observa profissionais que depois de algum tempo de percurso profissional decidiram fazer uma mudança, né? Pelo menos externamente parece uma mudança, mas muitas vezes a gente observa que eles tinham uma motivação deles alinhada, né? E acharam uma outra maneira de poder continuar com essa motivação. Esse é um tipo de cenário que a gente encontra. Ou então uma situação onde a pessoa não estava com este alinhamento e fazia aquele trabalho pesado, sofrido, né, custoso, e em determinado momento tomou a coragem, se encontrou e decidiu fazer uma mudança. Autoconhecimento é fundamental, né? Com certeza, né? Com certeza. O autoconhecimento e a autorrealização ela é fundamental quando a gente fala de carreira de sucesso, né? Porque sem isso a pessoa vai estar tomando decisões pelos outros, pelo que é socialmente aceito e não necessariamente por aquilo que está alinhado com o propósito dela. E só tem um jeito da gente descobrir o nosso propósito, a nossa missão, que é poder se conhecer, para poder aplicar isso no seu dia a dia. Então a pergunta que eu ia te fazer, o que é sucesso é muito relativo, né? O sucesso, ele é um conceito interno, né? Porque a gente tem muitas vezes na sociedade, sou uma pessoa de sucesso, né? E existe comumente redes sociais e tudo mais, né? O que a gente tem como uma referência comum de sucesso. Entretanto, sucesso é muito individual, né? Por uma pessoa pode ser criar seus filhos, para outra pode ser completar sua faculdade, para outra pode ser abrir uma empresa, para outra pode ser fazer uma condução de uma ação social. Então, o sucesso é sim um conceito interno. E aí volta ao que você tinha comentado antes do autoconhecimento, porque sem ele a gente não sabe o que deixa a gente satisfeito e logo a gente não consegue nunca alcançar o sucesso porque a gente não sabe o que é. É difícil alcançar aquilo que a gente não sabe, né? Fica a pergunta no ar. O que é importante pesar na hora de mudar de carreira? Além de uma reserva financeira, né? Porque exige investimento também, né? Claro, claro. Alguns pontos são interessantes de pesar, né? Existe a questão bem prática, né? Afinal de contas as contas chegam todo mês, né? Então isso precisa fazer um planejamento financeiro, precisa organizar direitinho, né? Planilhar suas despesas para saber quanto é que precisa todo mês para poder gastar e ter isso organizado, ou eventualmente numa mudança de carreira poder, se necessita uma outra formação ou algum equipamento necessário, né? Para poder fazer essa reserva também para poder atender isso. Isso é um aspecto, o aspecto prático da realidade, né? Um outro aspecto muito interessante quando a gente fala de mudança de carreira é contar com o apoio de pessoas significativas, né? Pessoas que realmente são apoio na vida de cada um e cada um tem o seu, né? Pode ser a mãe, o pai, o marido, a esposa, o filho, o amigo, enfim, né? Depende muito de cada pessoa. E o fato mais intrínseco, mais individual é poder fazer uma decisão de escolha de mudança de carreira baseado em algo que de fato traga satisfação. Não porque é a profissão da moda, não porque mandaram fazer, mas sim que esteja alinhado com um propósito, com a missão de vida de cada um. Então devem existir algumas perguntas básicas que a pessoa tem que se fazer para conseguir tomar essa decisão, né? Com certeza. Uma das coisas que eu sempre trabalho com os meus clientes é buscar entender com eles, né, quais são as questões e as situações que eles mais tiveram felicidade em sua história de trabalho, né? Porque isso vai dar pistas para a gente do tipo de coisa que realiza essa pessoa, né? Então é um exercício que eu costumo fazer, recomendo para todo mundo que esteja assistindo a gente também, que possa parar e pensar quais são os momentos principais de felicidade na sua carreira, né? Porque ali vai encontrar algumas das respostas do que de fato vai fazer ter sucesso em sua vida profissional. Enfrentar o medo.
como enfrentar o medo, porque eu acho que o medo deve ser uma das barreiras para tomar coragem, né? Com certeza, com certeza. A perna treme, o estômago dói, a mão sua, né? Tudo isso acontece quando a gente fala de mudanças de modo geral, né? E mudança de carreira mais ainda, porque a carreira ela é uma contribuição muito específica de cada um, né? É um presente que a gente dá para o mundo. Então, é poder fazer a sua rede de apoio, né? É poder ter pessoas com quem você possa contar quando as coisas não são boas também, ou quando aquela perninha treme, né? E nisso a gente vê formações, cursos e mesmo grupos que acabam se formando de pessoas que decidem empreender ou decidem fazer uma mudança, que você consegue ter um suporte compartilhando sua experiência, porque a sua dor é provavelmente a mesma dor de outra pessoa, né? Não é só a sua perna que está tremendo no momento que você está fazendo uma mudança de carreira, né? E aí vai toda a rede de apoio, todo o planejamento que a gente comentou anteriormente, né? Porque o planejamento também ajuda a diminuir o medo. E também as consequências para o lar, né? Sim, com certeza, né? De poder, e por isso é importante estar acordado com as pessoas que são impactadas, né? Para poder entender se é um provedor de família, por exemplo, né? De poder fazer esse acordo em casa. Olha, a gente vai fazer uma mudança na nossa rotina porque eu vou seguir uma coisa que é importante para mim, então agora pode ser difícil, mas o futuro ele tem uma cara mais bonita, né? Então, de ter tanto planejamento financeiro e organizacional interno da família e da casa, quanto a rede de apoio, né? É muito mais fácil de mudar quando a gente tem pessoas apoiando a gente e quando a gente sabe o que quer e algo que realmente faz a gente feliz. Isso faz a gente superar qualquer adversidade. Bom, o apoio da família é fundamental para tudo, né? Com certeza. Sibeli, muito obrigada pelas dicas, que veio Imagina. direto de Blumenau aqui para conversar com a gente. E agora todo mundo em casa, então já sabe, planejamento financeiro, se conhecer, perguntar para si mesmo o que quer da vida. Muito obrigada. Obrigada.